Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Vocês acabaram de criar uma nova modalidade no mundo do trabalho. Ou seja, foi parido uma criança nova. Eles querem autonomia, mas eles precisam de um mínimo de garantia. O presidente Lula assinou o projeto de lei que será enviado ao Congresso Nacional para regulamentar o trabalho de transporte por aplicativos. O texto prevê remuneração mínima e contribuição previdenciária para os motoristas de aplicativo, uma atividade que surgiu com a tecnologia e atraiu milhares de brasileiros. Segundo o IBGE, quase 780 mil pessoas trabalham em aplicativos de transporte de passageiros, isso desde 2022. Uma fonte de renda, mas sem as garantias trabalhistas da carteira de trabalho assinada. A regulamentação é boa para os profissionais da categoria? O projeto pode mudar muito no Congresso? Há risco da regulamentação provocar a saída do Brasil das plataformas de transporte? O JR 15 Minutos conversa sobre a regulamentação do setor com um advogado e professor da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Renato Fernandes. Bem-vindo ao nosso podcast, professor. Olá, obrigado. Quem nos acompanha nessa conversa é a repórter da Record em Brasília, Tainá Farfan. Tainá, segundo o projeto de lei, os motoristas de aplicativo deverão ter uma remuneração mínima fixa. Oi, Celso. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Oi, professor Paulo. Sim, Celso, o projeto prevê que o motorista que trabalhar 8 horas diárias receberia pelo menos R$ 1.412, que seria o piso da categoria referente aí a um salário mínimo. Professor, esse pagamento por hora trabalhada prevê, além da remuneração pelo trabalho, a cobertura também dos custos do trabalhador, como, por exemplo, manutenção do veículo e conta de telefone celular? Realmente, a nova regulamentação, ela estabelece um conjunto de vetores, de aspectos jurídicos, de normas jurídicas, que são muito importantes para que nós possamos gerar um ecossistema mais equilibrado, mais justo, mais equânime no tocante ao trabalho por aplicativos, especialmente no caso do projeto de lei que trata dos motoristas que laboram através de apps, de aplicativos, né? Então, esse projeto de lei, ele estabelece o valor de R$ 8,02 a título de retribuição pelo trabalho, mais R$ 24,07 também por hora, a título de uma espécie de indenização pelo uso do carro, do combustível, do celular, do trabalhador. Então, a rigor, a título de remuneração, nós teríamos esses R$ 8,02 por hora, que corresponderia, caso o trabalhador labore por 8 horas diárias, ele vai alcançar aí o patamar do salário mínimo, né? Então, a ideia foi estabelecer um parâmetro mínimo de retribuição, quer dizer, estabelecer uma previsibilidade de quanto o trabalhador ganhará caso trabalhe um número X de horas. Então, nesse sentido, o projeto me parece interessante, porque você acaba estabelecendo um sistema de ganha-ganha, né? Quer dizer, não só as plataformas ganham, não só os consumidores ganham, mas os trabalhadores também ganham, ainda que seja o salário mínimo, né, um patamar mínimo, isso tem a possibilidade de estabelecer esse ganho, né, a previsão desse ganho. Claro, além disso, é possível, o projeto de lei também avança nesse aspecto, que os trabalhadores por aplicativo negociem a ampliação se calhar, de outros valores maiores, enfim. Mas isso hoje está posicionado dessa forma, né, com um patamar retributivo mínimo por hora, proporcional, claro, ao tempo trabalhado. Isso está incluso a manutenção do veículo, a conta do telefone, professor? Sim, esse valor de R$ 24,07 já inclui toda essa despesa operacional que o trabalhador tem com a manutenção do sistema em pé, com a manutenção do seu carro e tudo mais. O projeto prevê uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, mas autoriza que essa jornada chegue até 12 horas diárias, desde que haja um acordo coletivo. Apesar de, na prática atual, muitos motoristas trabalharem mais do que 16 horas por dia, é dever do governo limitar esse período até por uma questão de saúde do trabalhador, não é mesmo? Sem dúvida. Esses parâmetros são importantíssimos porque eles atendem aos interesses sociais da sociedade, né? Porque imagine só uma pessoa trabalhando, dirigindo por longo período, né? 15, 16 horas, como você falou. A pessoa sofre uma série de aspectos ligados a estresse, a cansaço, e isso compromete a segurança na direção.
a segurança dos pedestres, a segurança de todos na sociedade. Então, há um interesse público em que isso seja de algum modo, de alguma maneira, limitado, né? A fim de que nós não tenhamos acidentes e problemas, até mesmo com os passageiros e também com o próprio trabalhador. Agora, um detalhe importante, Celso, é que o projeto não prevê jornada de 8 horas. Ele prevê o tempo máximo de conexão será de 12 horas. Então, o trabalhador não está obrigado a trabalhar uma jornada mínima de 8 horas. Né? Ele pode trabalhar o tempo que for, o tempo que ele entender cabível, desde que seja até 8 horas de conexão. Vale dizer, esse tempo, até 12 horas, de conexão. Esse tempo de 12 horas de conexão é contado apenas com as horas em que ele estiver fazendo o efetivo deslocamento, né? Após ser acionado e aceitar a corrida e até a finalização da corrida. Agora, a proposta, professor, prevê um reajuste anual da remuneração igual ou superior à do salário mínimo, né? Indexar a remuneração desses trabalhadores ao salário mínimo não cria aí uma situação privilegiada em relação a outras categorias, já que o mínimo tem uma política própria de aumento? Eu acho que o projeto, em termos gerais, ele é muito bom, mas algumas coisas terão que ser refinadas, terão que ser apuradas, né? Trabalhadas melhor. Essa questão do reajuste, eu acho que foi uma espécie de garantia que o governo quis, que a comissão, não só o governo, a comissão tripartite, né? Que os autores do projeto desenvolveram no sentido de tentar manter atualizado o valor da retribuição dos trabalhadores por aplicativo, né? Então, é uma tentativa de vincular o salário mínimo, mas, assim, como eles não são empregados, nem são beneficiários de algum tipo de prestação previdenciária, né? Uma aposentadoria, nada disso, então esses efeitos são mais mitigados. Eu acho que o parâmetro adotado foi a questão de manutenção, de algum modo, de um equilíbrio, uma tentativa de equilíbrio ou de manutenção do ganho, né, com base nessa perspectiva do reajuste e a vinculação ao salário mínimo, porque a base de cálculo dessa retribuição já é o salário mínimo, né? O projeto inclui esses motoristas na Previdência Social, né? E com isso, quais os benefícios a que esses trabalhadores passam a ter direito? Sim, eles passam a ter direito a uma série de prestações previdenciárias, né? Esse é um movimento muito importante, que é de inclusão desses trabalhadores no sistema de proteção social do Estado brasileiro, especialmente no tocante ao INSS. A contribuição de 7,5% por eles é paga, né? Caso o projeto seja aceito, seja aprovado, passará, então, a vinculá-los, né, à Previdência Social com efetivas contribuições. Isso faz com que eles tenham uma série de direitos, como, por exemplo, o auxílio acidentário, o auxílio doença, aposentadoria e etc. Então, essa inclusão é muito importante, porque é uma forma de proteção do trabalho desses trabalhadores atualmente, em caso de infortúnios, acidentes de trânsito, etc. E também para garantir que, ao longo do tempo, no futuro, esses trabalhadores tenham renda na velhice, possam se aposentar. Agora, essa nova categoria chamada aí de trabalhador autônomo por plataforma não cria vínculo trabalhista e permite que o motorista trabalhe para mais de uma plataforma ao mesmo tempo. Esse modelo de contratação pode ser adotado por outras categorias que surjam com novas tecnologias, como ocorreu com os aplicativos de transporte? Com certeza. O projeto de lei ele é limitado a esses trabalhadores autônomos. É criada essa categoria nova, né? Trabalhadores autônomos por aplicativo. Então, é limitado a um recorte temático na lei. A lei está voltada para esse tipo de trabalhador. Agora, não há dúvida de que existem vários outros tipos de trabalhadores que prestam serviço através de plataformas digitais. Então, é possível, sim, nós pensarmos numa aplicação analógica. Ou seja, eu pego esta lei, esse projeto, caso seja aprovado, vire lei, eu pego esta lei e a estendo para regular também casos análogos aos que ela trata, né? Então, por exemplo, entregadores, né, desses aplicativos, em tese, poderiam, por analogia, na ausência de legislação própria, se beneficiarem desse regime jurídico que está posto. Esta é a primeira lei brasileira, se acaso aprovada, né, será a primeira lei brasileira que trata da regulamentação genérica da gig economy, da nova economia, das novas formas de trabalho, do trabalho plataformizado. Professor, esse projeto de lei terá que passar ainda pela Câmara e também pelo Senado. Deputados e senadores devem mexer muito com esse texto em razão de pressões, tanto de trabalhadores como das empresas do setor. Qual que é a sua avaliação? Sem dúvida, sem dúvida. Existem questões aí muito importantes, como, por exemplo, a questão da contribuição patronal, né? A contribuição das empresas, dos apps, dos aplicativos, né? O projeto de lei prevê a contribuição de 20%.
Ou seja, é muito possível que essa contribuição, o percentual dessa contribuição, bem como os 32,9% do pagamento do trabalhador, que essas verbas, que esses valores, esses percentuais, sejam repassados ao consumidor, né? Isso gera um problema de análise econômica dos direitos. Até onde, né, essa regulamentação pode, de certo modo, encarecer esse tipo de trabalho, né? Até onde a sociedade vai absorver isso. Eu acho que isso é um tema muito importante, porque, de outro lado, você tem um custo do trabalho. A nossa Constituição prevê que há uma valorização, é um fundamento da República, a valorização social do trabalho e da livre iniciativa. Então, há um custo humanitário, um custo civilizatório quando você emprega o ser humano nas atividades produtivas. E o projeto de lei vai tramitar com urgência constitucional. Isso significa que a Câmara terá 45 dias e o Senado também 45 dias para analisar e votar esse projeto. Essa urgência se justifica para eliminar a precarização trabalhista para milhares de trabalhadores do país? Eu creio que sim. Essa temática vem sendo estudada há muito tempo já, há alguns anos, né? Esse projeto não é fruto de um trabalho assodado, né? Não, esse é um projeto que vem sendo discutido, amadurecido, não só no Brasil, como fora do Brasil, essas discussões acerca do enquadramento jurídico dessas novas formas de trabalho, né? Então, eu acho que nós chegamos aí a um texto bom. Então, acho que agora o parlamento tem que fazer as vezes dele, porque essa atividade continua acontecendo, né? São, como você falou, um número gigante, imenso de trabalhadores brasileiros e trabalhadoras brasileiras, né? Que estão desenvolvendo suas atividades aí nas ruas, fazendo todo tipo de trabalho, de entrega, o transporte de pessoas e tudo. Então, há um imperativo, sim, de que nós tenhamos uma regulamentação que gere um ecossistema mais jurídico, mais estável, mais minimamente protegido e com mais previsibilidade para todos os atores dessa atividade, né? Isso me parece muito importante e guarda, assim, uma relevância muito grande. Lembrando que esses trabalhadores tiveram uma grande contribuição durante a pandemia. Nada mais justo do que nós agora, passada a pandemia, já passado bastante tempo, nós avancemos com segurança para essa regulamentação, o que não afasta a possibilidade de alterações ao longo do tempo. Agora, professor, para encerrar a nossa conversa, o projeto de lei impõe aí novos custos para as plataformas, além de regras para que elas possam excluir motoristas. São plataformas internacionais que não têm esses custos em outros países e nem têm que seguir regras oficiais. Eu pergunto, se aprovado esse projeto de lei, pode levar alguma dessas plataformas a sair do país? Uma empresa privada, né, ela pode sair do país, pode ir embora, mas, assim, é uma questão de adaptação ao regime jurídico existente do nosso país. A nossa regulamentação, ela não foi tão invasiva assim. Ela não trouxe para os APPs, para essa atividade, uma carga enorme, gigante, pesada, uma carga trabalhista, 13º, férias, a tributação atinente a isso tudo, folha de salários, não trouxe nada disso. Então, é uma legislação que, eu diria assim, ela é soft, né? Ela traz, assim, vetores gerais, né? Estabelece um piso mínimo, que é o salário mínimo, que é bem pouquinho mesmo, estabelece aí a questão desse período máximo de conexão, que é em prol dos próprios trabalhadores e das empresas também, porque esses trabalhadores ficarão mais produtivos se descansarem, e da sociedade, claro. Então, eu não vejo, assim, o problema maior aí que eu identifico é a contribuição do INSS, que é de 20% das empresas, né? Isso aí pode gerar realmente um custo, mas é o que eu falo, é o custo civilizatório. É o custo de você empregar o trabalho humano numa atividade importante. É uma legislação que é mínima, estabelece vetores mínimos, a fim de que as pessoas possam desenvolver com mais largueza a sua liberdade de trabalho, elaborando para tantos APPs quantos quiserem, né? O tempo que desejar, desde que seja limitado a 12 horas de conexão com cada APP, né? Então, eu não vejo essa legislação como, tirando a questão do INSS, que tem que ser talvez melhor pensada, mas o fato é, também a questão do INSS é importante para que nós tenhamos um sistema de seguro social para esses trabalhadores, para quem está na rua o dia inteiro rodando com carro, com moto, nesse caso com carro, né? É muito importante essa inclusão social. Eu acho que a lei, no geral, é muito boa, ela não traz uma carga pesada para as empresas, muito pelo contrário, estabelece vetores gerais, estabelece várias coisas facultativas que as empresas podem adotar ou não, etc. Estabelece a possibilidade de negociação com sindicatos desses trabalhadores e sindicatos de empresas, ou mesmo com as empresas, sindicato trabalhador com a empresa. Então, não vejo por que as empresas sairiam do Brasil
em razão desse custo, inclusive porque o Brasil é um mercado muito grande, um dos maiores mercados mundiais em termos de país, né? E tem segurança jurídica. Agora, professor, no início o senhor falou que esse texto obedeceu a orientação de uma comissão tripartite. Quem formou essa comissão? Era mais que tripartite, porque ela era formada por representantes dos trabalhadores, das empresas de aplicativo, do governo, da OIT, do Ministério Público do Trabalho, enfim, um monte de segmentos foram ouvidos para que pudesse chegar a esse texto final. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do advogado e professor da FGV Direito Rio de Janeiro, Paulo Renato Fernandes. Muito obrigado, professor. Nada, um grande abraço, Celso. E agradeço a presença da repórter da Record em Brasília, Tainá Farfan. Obrigado, Tainá. Eu que agradeço, Celso, a presença e a oportunidade. Foi um prazer estar aqui. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.